Se a regulamentação for aprovada, a empregada doméstica vai ter direito ao pagamento de 8% do fundo de garantia, seguro-desemprego, adicional noturno, salário família, auxílio acidente, além da multa de 4% sobre o saldo do FGTS para demissão sem justa causa. A advogada do Sindicato das Empregadas Domésticas acredita que a proposta do governo é a melhor maneira para igualar os direitos dos trabalhadores domésticos com os dos outros profissionais. Ela é bastante favorável, inclusive traz mais vantagens do que a proposta feita anteriormente, que havia uma previsão de redução do depósito FGTS, redução da multa rescisória no caso de demissão sem justa causa, e a proposta do governo é exatamente igualar os direitos das empregadas domésticas, todos os percentuais existentes aos demais empregados. E para o doméstico é uma excelente vantagem. A votação deve acontecer nos próximos dias. A presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas revela que a categoria está na expectativa de boas notícias. Isso vai ser ótimo para ambas as partes, o trabalhador que não vai ficar sem a empregada e a empregada que vai continuar naquilo que ela gosta de fazer, porque muitos até migram pelo fato da desvalorização, não porque ela não gosta do que faz. Se for aprovada a regulamentação em Brasília, o próximo desafio dos parlamentares vai ser trazer vantagens também para o empregador. Em boa parte dos estados, como o Piauí, por exemplo, a maioria afirma que precisa dos serviços, mas que não tem condições de contratar um empregado doméstico. Eu não tenho condições não, porque eu acho que um salário, acima do salário mínimo. Graças a Deus, sim. Tu acha que dá para a maioria pagar esse valor? Bom, eu não diria que dá para a maioria pagar, mas o empregado doméstico é um trabalhador como o outro qualquer, ou até mais importante. Bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Luiz Sinésio Nogueira. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Porque é o seguinte, a PEC foi votada, aprovada no Congresso e a presidente fez um trabalho com os seus ministros de regulamentação da PEC e mandou de volta para eles lá, que agora eles vão então analisar, podendo alterar ou não. E há alguns pontos aí que a gente vai discutir aqui com o doutor Luiz. Mas a primeira coisa que eu quero saber é a seguinte, em função disso, de ainda estar havendo essa discussão, a PEC foi aprovada lá atrás no Senado, ela está valendo ou não está valendo? Como é que fica a situação funcional hoje dos domésticos? Bom, boa tarde, inicialmente. E a situação funcional dos domésticos fica da seguinte maneira. Alguns pontos da emenda constitucional que já está valendo, que é a emenda constitucional 72, eles já têm uma validade automática. Outros pontos carecem de regulamentação. O que o governo federal fez ontem foi enviar ao Congresso uma mensagem, e não um projeto de lei, mas simplesmente uma mensagem dizendo que o Executivo gostaria que alguns direitos não regulamentados ainda passassem a ter certo tipo de regulamentação. Por exemplo, o FGTS gostaria que se fosse mantido no mesmo patamar dos empregados comuns, dos seletistas, ou seja, o empregador deveria pagar 8% ao mês e numa rescisão sem justa causa, pagar uma multa de 40% do valor já depositado. Mas há uma ideia lá no Congresso de baixar isso para 10%, né? Diferenciar. Exatamente. O relator Romero Jucá. O relator Romero Jucá, que é do PMDB, que vem tomando a frente dessas negociações, ele tem uma proposta de que deveria ser 8% ao mês, mas quando se trata de rescisão contratual, deveria ser não 40% como é o empregador, pessoa jurídica, por exemplo, mas apenas de 10%. Né? Então, essa é uma proposta do Congresso Nacional. Só que a proposta do governo federal, por meio desse ato feito ontem pela presidente Dilma, é no sentido de se manter uma paridade entre trabalhadores seletistas e trabalhadores domésticos. Qual é a grande dificuldade disso, e todos nós sabemos? É que, além desse vazio de legislação, dessa ausência na legislação, que traz aí uma certa instabilidade na relação jurídica entre empregado e empregador, nós temos também que levar em consideração que o empregador doméstico ele é diferenciado, porque afinal de contas ele não é uma empresa e ele não pode oferir lucro com a atividade do empregado doméstico. Então são pontos polêmicos como esse que vão ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional e, obviamente, nós temos um outro ponto que é, talvez, a meu modo de ver, o mais polêmico de todos, que é a regulamentação de jornadas diferenciadas.
Como é essa jornada diferenciada, doutor? O Congresso Nacional ele deixou apenas dizendo que, na emenda constitucional, que já, repito, está em validade, de que o empregado doméstico, assim como qualquer outro empregado, tem direito a uma limitação da jornada de trabalho, 8 horas por dia e 44 horas semanais. Só que não disse como é que seria distribuída essas horas semanais, por exemplo. Então, a proposta do governo, no Executivo, é de que essas semanas, essa jornada semanal poderia ser distribuída da seguinte maneira: 12 horas de trabalho contínuo com 36 horas de intervalo. Ou então, 8 horas de trabalho contínuo com a possibilidade de aumentar 4 horas, sendo que essas 4 horas extras deveriam ser pagas ao final do mês. Ou uma outra proposta também, de que seria a possibilidade de redução do intervalo intrajornada, ou seja, aquele intervalo que a gente chama de intervalo do almoço, no meio da jornada de trabalho. Para você ter uma ideia, o trabalhador comum tem um intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2. No caso dessa proposta do governo, seria de no máximo 1 hora, podendo ser reduzido para 30 minutos. Como é que ficaria a fiscalização sobre isso, doutor? Fiscalizar dentro de casa é complicado. A fiscalização, né? É algo que vai ser, a meu modo de ver, muito difícil, para não dizer impossível. Por quê? São milhões de lares. Além de ser milhões de pessoas que têm o trabalhador doméstico em sua residência, o próprio artigo 5º da Constituição Federal tem um dispositivo que diz que a casa é asilo inviolável. Nela, só podendo adentrar por ordem judicial, em caso de desastre ou em caso de flagrante delito. Então, trabalho não é flagrante delito, não é desastre e vai precisar de uma ordem judicial. Então, imagine vocês milhares de lares em que a fiscalização trabalhista, por alguma denúncia que eventualmente tivesse que pedir ao Poder Judiciário Trabalhista uma autorização para adentrar. Então, isso inviabiliza a fiscalização do trabalho. Porém, a fiscalização pode ser feita de maneira indireta, não só pelos auditores fiscais, ela pode ser feita pelo sindicato, né? No caso, a advogada do Sindicato dos Empregados Domésticos apareceu, então, e já existe esse sindicato constituído no estado do Piauí, o sindicato pode fazer isso indiretamente. A Justiça do Trabalho, quando recebe, por exemplo, ações trabalhistas, nós chamamos de reclamação trabalhista, ela pode também encaminhar ofícios à Superintendência Regional do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, que em alguns casos podem atuar, repito, como se fosse uma fiscalização indireta. Mas concordo, né? A fiscalização para o ambiente trabalhista doméstico é muito impossível. Difícil. Aí vai valer o caso a caso, a palavra de um contra o outro no tribunal. Se houver um litígio. Se houver um litígio, a prova de quem alega, por exemplo, se eu tiver lá um empregado doméstico, um motorista, por exemplo, particular, que é um empregado doméstico, né? Então, ele alega que ficava à disposição da família de 6 horas da manhã até as 18 horas do mesmo dia, tinha 1 hora de intervalo. Então, nós teríamos aí 11 horas à disposição. Teríamos hora extra, tá? Agora, o que a legislação processual fala? Que no caso de um litígio, quem tem o ônus de provar é quem alega. Então, esse ônus ele é distribuído, mas para o autor da ação, no caso o doméstico. Como é que um doméstico vai provar que trabalha hora extra? Naquela hora ele estava fazendo um café ou não estava dormindo? Ou que estava efetivamente só à disposição, esperando ordem. Como é que ele vai provar isso? Por quê? Porque se ele trabalha no âmbito residencial, quem é que está dentro da minha casa? Meus parentes. Os deles não estão. É diferente de um aspecto de um empresário, de uma empresa em que várias pessoas entram, têm relacionamentos profissionais, e isso pode servir como meio de prova. Então, apesar do direito ter sido bem-vindo, né, é algo de se elogiar quando uma categoria ganha direitos e é estabelecido na Constituição, isso é elogiável, né? Porém, a forma de instrumentalizar esse direito, ela é complexa. Doutor, no caso do direito de trabalho, no dia a dia do senhor ainda. aí, como é que os patrões têm se reagido à PEC? Tem aumentado o número de contratação para diaristas? Está havendo demissão no setor? No dia a dia, o que o senhor observa? O que se observa de maneira em geral é que já havia, historicamente, nos últimos 8 anos, uma redução da quantidade de empregos domésticos, pelo menos no sentido de formalização. Mas, com a emenda constitucional 72, logo após a sua aprovação, o que aconteceu foi um verdadeiro desespero das famílias, né, que mantinham, e muitos empregados domésticos perderam os empregos, né?
Então, hoje, o que está acontecendo no mercado de trabalho nesse primeiro mês e um tanto que começou a emenda constitucional? É que há uma diminuição mais acentuada da formalização do emprego doméstico e um aumento do uso dos serviços dos diaristas. Tá? E muitas das vezes o próprio empregado doméstico prefere sair dessa qualidade de emprego, de empregado doméstico, e ficar como diarista porque ao final do mês, dependendo da sua carga de trabalho, de serviço, ele ofere rendimentos maiores do que se fosse empregado doméstico. A Ana diz assim, nas casas existe uma folga bem maior que nas empresas. Depois do almoço, os funcionários se recolhem para deitar, assistir TV e só voltam ao trabalho às 4 da tarde. E é diferente de quem trabalha em uma empresa. Concordo com a Ana. O que eu entendo, e a OAB tem um núcleo que está procurando estudar isso, o que nós estamos procurando identificar e sugerir é que, caso a caso, dentro de cada família, seja entabulado um acordo entre o empregador e o empregado doméstico. Então, por exemplo, se eu saio da minha residência às 7 horas, 6 horas da manhã, e vou trabalhar e volto meio-dia, e depois 3 horas da tarde, não há mais o que se fazer. Eu posso criar uma espécie de horário de descanso diferenciado para aquele empregado doméstico? É uma pergunta que a jurisprudência vai ter que responder. A meu modo de ver, particularmente falando, entendo que sim, porque o empregado doméstico é um trabalhador diferenciado. A Cláudia está dizendo aqui, doutor, que ela trabalha como babá e ela tem dúvidas em relação a esse horário de descanso, porque é uma criança pequena e geralmente são muito ativos, né? Uhum. Qual seria esse horário de descanso? Seria o horário que a criança estaria dormindo? Como é que ela faria? Porque tem que ficar vigilante em relação a crianças muito pequenas. Repito o que eu disse agora há pouco. Eu entendo que ela tem que acertar com sua empregadora e o empregado e empregador e acertar, por exemplo, quando a criança estiver descansando, eu também vou descansar. Por quê? Porque a atividade de cuidar de uma pessoa, seja ela uma criança, seja ela um idoso, ela requer uma atenção redobrada. Então, se eu tenho uma criança que sei que à tarde ela descansa, porque depois do almoço ela tem um sono, etc. É a hora que aquela empregada doméstica também procurará identificar esse horário para que ela também repouse. Se eu cuido de um idoso e seria à noite o horário do descanso, então procuro também adequar as conveniências do empregador com as necessidades do empregado. Ou seja, todo empregado tem necessidade de descansar. Todo empregador também tem a conveniência de ter o seu horário acertado com o seu empregado. Trabalha há 16 anos em uma casa. Só agora, um ano para cá, começaram a pagar salário e 13º. E falam que se eu encontrar uma coisa melhor, não tem problema. Tenho 44 anos de idade. Se eu sair, terei direito a quê, doutor? Olha, na atual legislação, se sair, vai ter direito ao saldo de salário, ao 13º salário proporcional, férias. Agora, depois da regulamentação, quando for regulamentado, se ela sair após, terá direito ao FGTS. No meu entender, somente após a regulamentação em diante, porque o direito não existia antes. Tá? Uhum. Existia, mas de uma outra forma, porque ele era facultativo. Mas ela poderia ter direito a isso, saldo de salário, férias, 13º e o FGTS eventualmente. Agora, o que deve acontecer, para a gente ficar dentro da legalidade, é fazer com que o empregador reconheça os 16 anos anteriores e procure o órgão previdenciário para regulamentar essa situação. Trabalhei 3 anos na Assembleia, quase doméstico. Tenho direitos? É o Francisco. Não entendi. Assembleia, acho que ou garçom, ou funcionário. Não, é diferente, Francisco, né? Francisco. É diferente, Francisco, porque você, apesar de estar trabalhando como garçom, ou uma outra atividade, por exemplo, como vigia dentro de um condomínio, como porteiro, essas pessoas elas têm um empregador específico, então elas são regidas já desde sempre pela CLT, desde 1943 pela CLT. A legislação é outra. Agradeço ao senhor pela presença aqui com a gente. Fica à vontade, qualquer dúvida, estamos à disposição.